2025 chegou e com ela uma reviravolta no cenário tecnológico, principalmente nos Estados Unidos. Mas será que estamos prontos para as mudanças que o Donald Trump está trazendo? O jogo mudou e mudou muito. Bom, hoje o papo ele é um pouco mais quente. Donald Trump voltou à presidência e já está movimentando aí o tabuleiro, as peças. E sabe qual é o novo foco dele? Se vocês pararem para pensar muito bem e analisar tudo que está acontecendo ao redor, inteligência artificial e metaverso. Sim, pode acreditar nisso. Trump e a tecnologia. Quem diria, hein? Vamos entender por que isso importa e como isso pode impactar a sua vida já, desde agora. Nas promessas de campanha, ele prometeu que iria nomear um czar de IA. Mas vamos entender melhor o que é isso. Qual que é o primeiro ponto disso? Ele quer criar um cargo inédito, né? Essa pessoa, esse czar de IA, basicamente assim, ele é um chefão que vai coordenar tudo relacionado ao governo e à inteligência artificial, a IA, no governo. Tentando remover toda a burocracia, nada do Senado, por exemplo, barrando, ou seja, é uma estratégia direta para garantir que os Estados Unidos venham liderar essa corrida da tecnologia, que seriam a inteligência artificial, por exemplo, né? E com isso, os Estados Unidos eles querem competir de igual para igual com países como a China, que é um país forte aí no uso da inteligência artificial. E já que estão investindo pesado nessa área, esses países, os Estados Unidos não querem ficar de fora. Legal, né? Mas será que isso vai funcionar? Será que isso vai ser prático? E aí a gente vai para o impacto que isso vai ter no mercado das ações como um todo. E aí vem o segundo ponto, que é muito importante, nesse mercado de ações. Muitos analistas estão aí pirando, eles acham que as ações de tecnologia vão verdadeiramente explodir em 2025. Nós estamos falando de um aumento de talvez até mais de 25%, né, principalmente em empresas ligadas, né, com inteligência artificial. Mas antes de você querer aí sair comprar as coisas para entender, vamos entender tudo o que precisa para você entender melhor essa questão, tá? Primeira coisa, a gente fala da desregulamentação. Ela pode ajudar muitas empresas, principalmente na questão de IA, mas se essa regulamentação ela não for muito bem aplicada ou não for uma coisa que venha ajudar a entender, ela tem que ser algo segura, isso não vai dar prioridade, ou seja, isso tem que ter uma prioridade importante no governo para que ele não venha ser a IA uma coisa completamente solta. Eu sou muito a favor da liberdade de expressão aqui, mas a inteligência artificial ela tem que estar muito bem alinhada com o uso que vai ser feito dela. Talvez você já tentou usar alguma ferramenta de IA e aí foi barrado por uma política, por alguma questão que não pode ser usada, ou não pode criar uma imagem, não pode criar um tipo de conteúdo. Por quê? Porque tinham barreiras. E isso agora a gente está vendo que todo esse alinhamento que as Big Techs, né, estão se alinhando com o Trump, como vocês devem ter visto imagens aí da posse, né, do Trump, todos, praticamente vários CEOs aí das Big Techs mais importantes do mundo com o Trump lá. Então isso está mostrando que eles estão se alinhando para isso. E o que essas Big Techs têm a ver com tudo isso? Pessoal, tudo. Empresas como a Meta, OpenAI já estão ajustando todas as políticas para, vamos dizer assim, ficar do bem com o governo que está acontecendo aí. O Zuckerberg, por exemplo, ele já falou de mudança nas regras de moderação do Facebook e Instagram. Isso para agradar, talvez? Não sei. Mas qual que é um ponto-chave aí que talvez não está escrito? Todo mundo sabe que dentro do WhatsApp hoje tem já uma IA lá dentro, que é o Llama. E todo mundo pode usar essa IA. E ela também tem a sua regulamentação. E aí, será que com esse novo lado agora da Meta, do Facebook, a OpenAI também falou que, se não me engano, dia 30 agora de janeiro vai também ter uma reunião já com o Trump. Ou seja, nós estamos vendo que as grandes Big Techs estão indo de acordo mais com o Trump. E o que pode ter a ver com isso? Se a gente pegar e fazer um paralelo com o governo Biden, por exemplo, ele tinha aquela questão da cultura woke, de ser muita censura, muita crítica, muita regulamentação. Por outro lado, nós podemos imaginar o que o Trump promete, que é a questão de desregulamentar, ou seja, uma desregulamentação mais forte. E isso pode trazer um lado um pouco polêmico,
mas também pode ser muito interessante. E aí agora que vem o lado polêmico. O Trump ele quer acabar com várias regras que foram criadas no governo Biden. Para ele, para o Trump, menos regras quer dizer mais inovação. De certa forma, isso pode ser verdade. Mas é importante ter alguma regulamentação também, porque não podemos também deixar... É igual uma arma, é igual a gente usar uma tecnologia que existe. Ela pode ter os dois lados, tanto para o bem quanto para o mal. E cabe, né, aos Estados Unidos, pela posição, pelo posicionamento político que o Trump está tendo agora, ele querer ter a supremacia dessa tecnologia de IA. Né? Então, tem muitas coisas aí que os Estados Unidos estão querendo ficar de olho com isso. Por isso que as Big Techs, coisas que estão ali, talvez você não entendeu logo de cara, é importante estar alinhado com isso, né? Mas, brincadeiras à parte aí, a falta de regulamentação, ela também pode gerar avanços. Mas quais os riscos que nós vamos ter com isso, né? Será que nós estamos prontos para lidar com questões éticas e de segurança com o avanço dessas tecnologias? Então, é um ponto a se pensar. Agora, o que tudo isso significa para mim e para você? Bom, no curto prazo, a gente pode ver aí novas tecnologias surgindo, novas startups, novas empresas, novas IAs, empresas crescendo e talvez até novas oportunidades de trabalho. Mas nós temos que ficar muito atentos no longo prazo, precisamos pensar como essas decisões vão impactar o que é a privacidade, a segurança e até mesmo a liberdade. Porque nós podemos ver o quanto o Facebook, por exemplo, sabe da nossa vida, o quanto o Google sabe da nossa vida, você que tem uma Alexa em casa, o quanto a Amazon vai saber da sua vida. Então, desregulamentar também pode ser uma questão de privacidade, ou seja, eu posso ter menos filtros, por um lado, de coletar mais informações de uma pessoa, isso pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, não só para anúncios, mas talvez para monitoramento, ou seja, temos que saber entender melhor quais os lados que nós estamos. E outra coisa muito importante que nós começamos a ver agora aí com o Trump, né, desde antes dele assumir, que foi a disparada já do Bitcoin, nós temos que entender como que as criptomoedas vão estar interagindo aí junto com o mundo digital e, de certa forma, também com o metaverso. Apesar de ele não falou nenhuma vez metaverso, não falou nenhuma palavra explícita de metaverso, mas de certa forma, isso está incluso também em tudo isso que estão se falando desse novo plano, dessa nova ideia das tecnologias estarem todas unidas. Por exemplo, o Facebook mesmo, a Meta, ele já tem um ecossistema enorme dentro disso. Mas nós não podemos pensar aqui, parar e pensar que apenas os óculos de realidade virtual são metaverso. Não, nós temos aqui o Fortnite, por exemplo, que tem uma moeda virtual, que é o V-Bucks, dentro dele mesmo. Não é uma moeda que você pode comprar, né, ir lá e comprar, trocar por dinheiro, mas é uma moeda que você compra para jogar lá no jogo. Você gasta o seu dinheiro real e compra ali a moeda para poder, enfim, comprar uma roupinha, um personagem e coisas do tipo. Ou seja, toda essa questão do Trump mesmo, né, lançar a própria moeda virtual dele, que é uma meme coin, que é uma moeda que com certeza não vai ter muita comparação com o Bitcoin, mas qual que é o principal ponto dele? Ele está envolvido com criptomoedas no geral, Bitcoin ou outra meme coin, ou a rede da Solana, por exemplo, que é onde foi criada a moeda do Trump, que é uma moeda americana, né? Por exemplo, então existem vários outros tipos de moeda que ele poderia ter lançado a moeda virtual dele em cima, mas não, ele preferiu uma que fosse a americana, né? A rede da moeda americana. E o que nós podemos pensar nisso? Que no primeiro dia de mandato dele, né, ou antes até, ele já conseguiu mostrar o poder que ele tem de influência sobre um ativo, sobre um criptoativo. Todo mundo até então estava pensando apenas como o dólar como uma reserva mundial. Hoje nós temos todas as empresas e todas as cidades e todas as pessoas podendo ter ali uma criptomoeda que tem um valor de reserva talvez maior do que o dólar e pode ser ali uma garantia para o futuro. Mas isso que é o legal, ele está, de certa forma, ali mostrando a visão de que nós podemos mudar a forma de pensar a moeda. Aí eu faço uma analogia muito rápida aqui com o Brasil. Se nós pegarmos e pensarmos, por exemplo, no BRICS, né, aquela moeda
que o presidente aqui ele quer criar com os países. O Trump, em menos de um dia, ele lançou uma moeda virtual que não tem limite, que ele pode ser transacionado em qualquer lugar do mundo e não pode ser rastreada. Ou seja, você perceba o quanto essa pessoa, quanto um presidente com uma visão diferente da visão que tem aqui no Brasil, ele pode criar uma coisa que o presidente aqui fala há anos e quer fazer, mas ele não tem capacidade técnica e intelectual de fazer isso. Ou seja, nós percebemos o quanto uma pessoa que lidera, que está à frente, que entende de negócios e que entende de mercado, ele está ali de olho nisso, para que consiga fazer com que o negócio venha ter um outro patamar. Claro que ainda merece ter muito discurso, tem que falar muito sobre isso. E então, o que nós fazemos agora? Então agora fica aqui uma reflexão. O Trump ele pode estar até acelerando o progresso tecnológico como um todo, mas será que nós estamos prontos para acompanhar esse ritmo? Nós, eu digo assim, a sociedade, a humanidade, isso só o tempo vai dizer. Enquanto isso, vamos ficar de olho e participar desse debate. Afinal, o futuro que queremos está sendo escrito agora. E eu quero muito convidar vocês para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comenta aí o que você acha, qual a sua opinião sobre isso, e que eu vou responder as mensagens para vocês aqui nos comentários. Muito obrigado, valeu e até mais.